O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Time de botão no ar, esta é a central3.com.br. Eu sou Leandro e a mim agradeço desde já a sua companhia, a sua presença, o seu play, o seu download neste podcast. Eu estou ao lado de Chico Malta, que dá o seu alô. Eu já te dou oi, Chico Malta, porque assim, né? Eu sei que esse programa te fala muito alto ao coração, então quero que você anuncie ao mundo sobre o que falaremos nesse time de estrelão, nesse time de botão, nesse estrelão da Central 3. Olá, Leandro, olá, ouvinte da Central 3. Hoje nós vamos falar do período chamado Democracia Corintiana, que vai de 82 até 84, mas nós vamos esquecer 84, vamos falar dos dois títulos, o Campeonato Paulista, né, de 82 e 83. Eu acho que vale a pena a gente fazer duas observações iniciais. A primeira é que todo mundo sabe muito bem que esse ano para o Corinthians representou um período de muitas transformações fora de campo, o período da democracia corintiana, que você já sabe bastante, você tem muito material à sua mão. Então a gente tentou, não é que a gente não vai falar da parte política, claro que a gente vai falar, mas a gente vai tentar, aqui a gente vai colocar muita ficha de jogo, muito regulamento, muita campanha, para falar um pouquinho do campo, da bola e campo, já que a gente sabe muito bem o que foram Sócrates, Casagrande e a reunião de todos esses jogadores, Vladimir, do lado de fora do gramado no dia a dia do futebol paulista e brasileiro. E também vale dizer, né, Chico, a gente vai ter que correr aqui porque é tanto áudio que a gente selecionou hoje, e não é sem motivo. Eu acho que os anos 80, um pouquinho antes, podemos falar até os anos 70, 80, é o auge do rádio, se não pelas pessoas que o fizeram, eu até acho que é pelas pessoas, mas se não pelas pessoas, por um momento em que a gente encontrou, em que a rádio no Brasil encontrou um momento em que as pessoas não tinham tanto acesso à TV, não tinha pay-per-view, essa coisa, então o futebol não passava tanto na televisão, ao mesmo tempo que a tecnologia do rádio era muito forte, era um momento de auge ali, né? O rádio estava tecnologicamente muito bem, num grande momento. Então, narração de gol dessa época, com Osmar Santos, com Fiore, com José Silvério, é o que não falta. Então a gente vai explorar o que essa época tem de melhor. E o que essa época tinha de melhor, sem dúvida, era o Corinthians, a democracia corintiana. E pra gente falar desse time, a gente precisa, antes de qualquer coisa, entender o que acontecia no fatídico ano de 1981. Chico Malta. O ano de 1981 explica muito o surgimento não só da parte política da democracia corintiana, mas também como a formação do time, né? No Campeonato Brasileiro, o Corinthians obteve a 26ª colocação, o pior resultado alcançado em todos os campeonatos que disputou até então, naquele período, né? E aí o Campeonato Paulista, que era pode dizer que é mais importante que o Campeonato Brasileiro, ou se não igual ao Campeonato Brasileiro, também foi um vexame e empurrou o Timão para a 2ª divisão no Campeonato Brasileiro, conhecido naquela época como a Taça de Prata, né? Correto. E no comando do time estava o técnico Oswaldo Brandão, que ainda carregava os louros da mais importante conquista do Corinthians, né, que é o Campeonato de 77, que tirou o time de 23 anos da longa fila. Mas o aclamado treinador estava cansado já, Leandro, e com uma nuvem negra sobre a cabeça dele, né? Nada dava certo, ele tentava fazer de tudo para arrumar o time e não conseguia. Os jogadores mais antigos, aquela geração de 77, o Vaguinho, o Basílio, depois o zagueiro Amaral que veio, não conseguiam jogar um bom futebol. E os novos, tanto que vinham da base, e os contratados também não conseguiam tirar o time da penúria, sobretudo do primeiro semestre de 81, mas que se alastrou pelo todo o ano, né? E o Brandão tinha uma característica, ele era... O que ele tinha de bom, que era o paternalismo dele, bom entre aspas, mas que conseguia trazer os jogadores para si. Nessa época ele já estava com uma certa decadência e muito autoritarismo. E era assim,
ele perdia. Uma época sem diálogo, né? Sem diálogo nenhum, ele negava qualquer tipo de diálogo e colocava sempre a culpa no seu elenco e colocava a culpa, sobretudo, nos seus goleiros, né? Trocou muito de goleiro o Corinthians nessa época, muito, né? muito. Sim. Não, pois não, fala que o Brandão era mais ou menos, pra gente puxar aqui pra 2016, o que é o Felipão hoje, um cara muito vencedor, Exatamente. mas que parece que, perfeita analogia. envelheceu mal, né? Perfeito. Não conseguiu se encaixar. Exatamente. E também ele ficou um pouco obsoleto na sua forma de ver o jogo também. Então. Exato. Vale lembrar também que o Brandão enfrentava um problema grave com o seu elenco, que já não era dos mais técnicos do mundo. Ele perdeu o Sócrates por conta dos jogos da seleção brasileira para as eliminatórias e também para a Copa de 82, que fez muitos amistosos na Europa, ficou muito tempo se preparando, né? Foi meses, acho que 3 ou 4 meses se preparando. Sim. Então, o craque do time, o Sócrates, o Brandão não tinha para usar. Vale lembrar que o presidente era o Vicente Mateus e ele tentava, do jeitão dele, fugir da crise com os recursos que ele tinha. E um dos recursos que o Vicente Mateus sempre teve foi a lábia. Então ele prometia mundos e fundos para a torcida, para os jogadores, aquela história do estádio para 200 mil pessoas em Itaquera. Que nunca passou de uma pedra fundamental. Cara, 200 mil pessoas, eu ia gostar. Não, tem na placar, tem uma foto, Leandro, da maquete. É um Maracanã multiplicado por 2. Ei, Vicente Mateus. Além disso, ele também chegou a prometer o Falcão, que estava na Roma, e o rei de Roma, né, o Jorge Mendonça, prometeu o Zico e também prometeu a volta, inclusive, do Rivelino, a volta do reizinho do parque para o estádio de 200 mil pessoas no Itaquerão. Mas quem veio, na verdade, aí a gente começa a listar e montar esse time, colocar no estrelão, foi Zenon, que é apresentado ao elenco em março de 81, trazido, vejam você, da Arábia Saudita. Ele já estava no mundo árabe no começo dos anos 80. Ele já Al-Ahly. E já estava com um bigodão, com pintado de nuguete. E ele veio para vestir a camisa 10. A gente vai falar ao longo do meu time de botão o quanto esse cara jogou. Jogou muita bola e talvez não seja reconhecido da forma justa e adequada ao que jogou de bola no Corinthians. A camisa 10, que era, antes do Zenon chegar, do Palhinha. E mesmo assim, mesmo com a chegada do Zenon, os resultados não chegaram de imediato, demoraram um pouquinho para acontecer. As vitórias não vieram de pronto, o Chico Patti. E a imprensa, sobretudo com a revista Placar e a Gaviões da Fiel, durante todo o primeiro semestre promoveram fortes manifestações. Tinha manifestação na frente do Teatro Municipal, tinha manifestação na frente do Parque São Jorge, e sempre com os dizeres que o Vicente Mateus era o ditador do Parque São Jorge. Então a Gaviões da Fiel ali proclamava, pedia uma postura mais democrática do presidente do clube, mais alternância de poder, e o Vicente Mateus, o que ele menos queria era alternar o poder ali, né? Ele queria ficar como detentor da presidência do clube durante muitos e muitos anos, né? Vou colocar na pedra aqui o time base do primeiro semestre daquele 1981. Solitinho ou César, Zé Maria, Mauro, Amaral, Wagner e Vladimir. Caçapava, Birubiru, Basílio, Vaguinho, Geraldão e Wilsinho. O time, em 12 de março de 1981, assistiu à estreia do Zenon, quase menos de uma semana depois que o Zenon chegou. Ele já estreou, mas estreou com uma derrota em casa para o Santa Cruz. O jogo foi 4-1 para o Santa Cruz, e o Zenon, pelo menos, o gol de pênalti. Gol de pênalti, Zenon que foi vaiado também nesse jogo. Já na estreia ele levou uma vaia da torcida que já estava sem nenhuma paciência com o elenco corintiano. E todo mundo esperava que ele fosse estrear e trazer uma vitória. Não, tomou uma goleada de 4-1. Um mês depois, vale lembrar, aconteceu a troca de presidência no Corinthians. O Valdemar Pires foi eleito presidente do Corinthians. Isso era uma coisa que ia se mostrar importante depois, mas não significava a retirada do Vicente Mateus do poder. O Vicente Mateus ficava como um vice, mas aquele vice que é mais do que vice, um vice bastante participativo. Ainda assim, Valdemar Pires foi importante, usou bem a cadeira, porque a história da democracia passa por ele, né? Passa pela conversa que o Valdemar Pires teve com o seu elenco. Ele o Mateus tinha a ideia de ser um presidente de fato, enquanto a ideia do Vicente, né, de fato, enquanto o Valdemar seria o presidente de direito, mas um cara também que punha o peito às vezes na frente e
deixava o Vicente Matheus e suas epifanias mais tranquilas. Sem dúvida. Aí, em maio, no 10/5 de 1981, dia do meu aniversário, Leandro Amin. Parabéns. O Corinthians tinha um recorde de jogos sem vencer naquele ano. Eram 80, na verdade, 80 dias, não são jogos, 80 dias sem vitórias, né? Desde o dia 19 de fevereiro que o Corinthians não vencia uma partida. Foram 5 derrotas e 5 empates. No ano foram 21 jogos disputados, com apenas 5 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Aí a pressão foi para quem? Foi pro Zenon, que era o camisa 10, que veio como salvador da pátria. Tem que pressionar o 10 mesmo. E aí, abre aspas pro Zenon, falaram o quê? Dá tudo errado. Escapamos a derrota por pouco e as perspectivas não são nada animadoras. O que vai comentar? Então, o Zenon não queria... Era nítido ali, se você reler a placar daquele ano, você vê que o Zenon, ele veio como salvador da pátria, mas ele não queria essa pecha porque ele viu que a nuvem era realmente pesada em cima do Coringão. Essa declaração ele deu para a Folha de São Paulo em 11 de maio, quase virada de semestre. O Corinthians do segundo semestre alinhou com César, com mais espaço no gol, dividindo a posição com Rafael, Zé Maria, Mauro, Wagner, Vladimir, Caçapava, Sócrates, Zenon, Birubiru, Mário e Joãozinho. O Wilsinho, por exemplo, estava fora. O time deu uma mexida. E em setembro daquele ano de 81, depois de um longo braço de ferro com o presidente Valdemar Pires, o Vicente Matheus renuncia ao cargo de vice-presidente e deixa o caminho livre para que o presidente Valdemar comandasse o timão. O Oswaldo Brandão é outro que pediu demissão. Então você vê, duas figuras muito icônicas ali dentro, Oswaldo Brandão e Vicente Matheus, se afastam e deixam um hiato ali de liderança. No Valdemar Pires todo mundo sabia que assumia a presidência tendo o Vicente Matheus ali por trás, praticamente sendo um concorrente ali no poder, e é nesse espaço, nesse ato que começa a surgir, começa a brotar, digamos assim, a ideia de uma voz maior para os jogadores. Em outubro de 81, o Corinthians chama da Portuguesa o técnico Mário Travaglini, e naquele mesmo período, um dirigente chamado Orlando Monteiro Alves convida o seu filho, o Adilson Monteiro Alves, para ser o novo diretor de futebol do Corinthians. Adilson Monteiro Alves, que era um jovem sociólogo da USP, que não entendia quase nada de futebol, e abriu o diálogo, né? E isso aconteceu num dia importante, segundo o Florenzano, que escreveu um livro, a Bíblia sobre a democracia corintiana. Ele diz que no dia 5 de novembro de 1981 tem oficialmente o início da democracia corintiana, né? O Adilson Monteiro Alves se encontra pela primeira vez com o elenco, né? Na concentração, antes do jogo contra o Guarani pelo Campeonato Paulista. E aí, a reunião que ele pretendia que durasse 10 minutos para poder ser apresentado ao clube, ele inicia a reunião dizendo: olha, eu estou aqui, eu sou o novo diretor de futebol do Corinthians e eu não entendo quase nada de futebol, estou aqui para poder ajudar da melhor forma possível, e com isso eu queria abrir o diálogo. Aí o Sócrates, que estava lá atrás ouvindo essa apresentação, levanta a mão e fala: então eu quero falar, eu tenho uma ideia. E assim, a reunião que era para durar 10 minutos, durou 6 horas. Estava colocada a pedra fundamental da democracia corintiana, e que em 11/11 acabou rebaixado para a Taça de Prata em 1981 pelo Campeonato Paulista. O Corinthians empatou com o Guarani sem gols, perdeu a vaga na Taça de Ouro, e no ano seguinte, assim, o Corinthians foi obrigado a disputar essa divisão, essa esfera, essa camada de baixo do futebol brasileiro, a Taça de Prata. A gente está ouvindo ao fundo, o Matias Pinto, eu tô tão acostumado, Chico Malta. Eu estou acostumado a te chamar de Chico Malta, mas é Chico Patti, viu? Chico. Que negócio é esse? Não só Chico, com X, por favor. Estamos ouvindo Blitz, Você Não Soube Me Amar. O grande sucesso de 82. Vamos ambientalizar este programa. Aí, blá, 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 blá. Você diz pra ela: tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas realmente, eu preferia que você estivesse. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Música de grande sucesso de 1982, tocava a cada 5 minutos em qualquer estação da rádio.
da FM, AM, OM, qualquer estação tocava essa música. E a Jovem Pan fez uma paródia, o nome dela é Valdemar, depois procurem que é muito engraçado também. Você lembrou muito bem de Blitz, uma banda sem precedentes e ninguém conseguiu fazer nada parecido depois. Só, de repente, o Mamonas Assassinas, velho. Realmente um humor muito interessante. Lobão na bateria, Evandro, Fernandinho Abreu. Exatamente. Gosto bastante do Blitz e a gente chega a 1982 e a torcida do Corinthians soube amar, sim, aquele time. E como soube, Chico Malta faz um programa aqui agarrado na mochila, e eu sei quando ele agarra a mochila porque ele tá ou nervoso ou emocionado. Importante lembrar pro ouvinte que é mais novo aí, o Campeonato Brasileiro ele tinha início, ele abriu o ano, no primeiro né? semestre. Primeiro semestre era o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista ele tinha início em julho, agosto. Exato. E naquele ano foi mantido o sistema do mesmo de sempre, com acesso da Taça de Prata para a Taça de Ouro. No mesmo ano, No mesmo ano, né? Era chamava de repescagem. Por isso que não era exatamente uma segunda divisão. Você podia ser campeão brasileiro jogando na segunda divisão. A partir da Taça de Prata. Porque tinha a tal da repescagem, né? Dessa vez os beneficiados pela repescagem foram Corinthians, América, lá do Rio, São Paulo do Rio Grande do Sul e Atlético Paranaense. O Corinthians entrou na segunda fase da Taça de Ouro, portanto, e se classificou para as oitavas de final. Enfrentou o Bahia, eliminando-o depois de um empate e uma vitória no jogo de volta. Nas quartas, o Corinthians eliminou também o Bangu e se classificou para a semifinal. Ficou perto do título contra o Grêmio, mas perdeu para o time gaúcho as duas partidas. 2-1 na ida e 3-1 na volta. Só uma coisa curiosa dessa semifinal contra o Grêmio, o goleiro César, que era o titular nesses dois jogos, a semifinal, era um goleiro baixinho, que veio do CSA de Alagoas, era um bom goleiro, mas tinha um problema de altura. Ele realmente tinha, acho que 1,70m, 1,71m. E no primeiro jogo, ele fechou o gol do Corinthians. Foi ovacionado pela torcida, pela imprensa, foi considerado o grande herói. E no segundo jogo ele toma um frango, né? E depois é considerado um vilão e ele vai perdendo a sua titularidade e vai sendo esquecido pelo Mário Travalini. Efemérides importantes dessa campanha do primeiro trimestre de 82. O Casagrande estreia em 3 de fevereiro. Ele era uma promessa do time de base e foi a campo diante do Guará do Distrito Federal pela Taça de Prata. O jogo foi 5-1 para o Corinthians. Também em fevereiro daquele ano, uma semana depois, o retorno de Sócrates após 20 dias afastado dos gramados. Ele retornou para disputar a fase decisiva e o primeiro jogo dele foi contra o Fortaleza no Castelão. Pela primeira vez a dupla Casagrande e Magrão e Sócrates estava dentro de campo vestindo a camisa do Corinthians. O último jogo da Taça de Prata foi diante do Campinense da Paraíba, com vitória por 2-1 diante de um público de 35 mil pessoas. O Corinthians saiu no mesmo ano da Taça de Prata para as fases finais da Taça de Ouro, como a gente explicou, e entrava em um grupo difícil. O Corinthians enfrentou, antes de chegar contra o Grêmio e tudo mais, enfrentou um grupo difícil que tinha o Flamengo, atual campeão brasileiro. E com o Flamengo, no dia 27 de fevereiro de 82, ele empatou 1-1 diante de um público de 92 mil pessoas. Já depois, no dia 14 de março, o Corinthians pegou o Internacional, né? E nesse jogo também o César ele se destacou, né? Sendo aplaudido em pé. O César se firmando ali como goleiro e sendo herói corintiano, né? Mas foi, como a gente disse, por pouco tempo, até chegar o último jogo contra o Grêmio, né? Exato. Já no dia 17 de março, o Vladimir faz o Morumbi tremer, né? O 2-1 contra o Atlético Mineiro em 17 de março. Fez um golaço, gol antológico, passando para os dois zagueiros. Inter, Flamengo e Atlético Mineiro no mesmo grupo, veja você. E segundo o Vladimir é muito bonito, né? A gente não tem a narração dele aqui, mas ele passou por dois zagueiros, driblou o goleiro. Foi uma arrancada lá do meio de campo do Vladimir. Realmente vale a pena, tem no YouTube esse gol, vale a pena dar uma conferida, né? E o Corinthians acaba então, relembrando, perdendo na semifinal do Campeonato Brasileiro para o Grêmio. E a gente chega em junho, pausa para a Copa do Mundo de 82, talvez junto com a Copa de 60, com a Copa da Suíça, né, que foi em 62, talvez tenha sido a melhor Copa tecnicamente da história. Eu não assisti nenhuma nem outra, mas a gente lê, a gente estuda, a gente, né, talvez tenha sido, se não foi a maior Copa de todos os tempos, foi uma das mais, com certeza. E o Brasil fez o papel que a gente sabe. Não ganhou a taça, mas ganhou um carinho, ganhou um afeto que nunca será destruído.
e o Campeonato Paulista veio depois daquilo, depois da tragédia do Sarriá. Campeonato Paulista, em 14 de julho, o Corinthians estreia contra o Santo André, para um público que ainda chorava a eliminação na Copa do Mundo. O jogo foi 5-1 e a consagração do jovem Casagrande naquela partida ele só não fez chover. Pouco depois, em 1º de agosto, o Casagrande caiu de vez nas graças da torcida, pois com apenas 19 anos, o menino da Penha marcou 3 na vitória de 5-1 do Corinthians sobre o Palmeiras. Então o Zenon estava começando a ficar tranquilo, estava começando a dar certo, né? Vitórias 5-1 no Palmeiras, o Casagrande explodindo e tudo mais. E vai lembrar que o Casagrande tinha apenas 19 anos de idade, né? E ele que é revelado pelo Corinthians, vem lá da base, e quando o Oswaldo Brandão assumiu o Corinthians, depois que ele voltou, ele tinha sido campeão de 77, saiu, ele voltou em 81, e teve um desentendimento com o Casão, e mandou ele pra Caldense. Né? Teve isso. Vai ficar na Caldense lá, vai ficar um tempo, você é uma menina rebelde, não Caldense... queremos pessoas rebeldes aqui dentro. Caldense que é o Ascoli brasileiro, né? Casagrande sempre cita a Caldense quando conta suas histórias. Deixa eu pôr o Corinthians na pedra. Corinthians 5, Palmeiras 1. Solito, Alfinete, Gomes, Mauro e Vladimir. Paulinho, Sócrates e Zenon, Ataliba, Casagrande e Birubiru. No segundo tempo entrou Eduardo Amorim, correto? Eduardo Amorim. E Gomes é o zagueiro que foi campeão pelo Guarani, campeão brasileiro pelo Guarani, e um cara muito importante para a democracia corintiana. É mesmo? Um cara era muito politizado, ele não aparece, nunca é citado, mas o Florenzano cita no livro dele e salienta ali que Gomes foi muito importante para que todo mundo desse início à democracia corintiana. Esse 5-1 do Corinthians é muito importante na trajetória. A gente vai ouvir 3 gols desse Corinthians 5, Palmeiras 1. Os 3 gols do Casagrande narrados pelo José Silvério, da Jovem Pan. A gente volta daqui a pouco. Para fazer cobrança de escanteio autorizado, correu, bateu na entrada de grande área para Sócrates, de cabeça ajeita, jogo para o Alfinete, por dentro vem Paulinho, Alfinete amorteceu para Paulinho e partiu, Paulinho devolveu, Alfinete chegou livre, a defesa do Palmeiras saiu mal, Alfinete rolou, Casagrande bateu, é gol! Tocou para Taliba, que encheu o pé. João Marcos saltou, espalmou. A bola ficou rolando na entrada da pequena área. De novo pedindo me chuta. Casagrande chegou e tocou pro fundo do gol do Palmeiras. Empurrou para Zenon, tentou a finta, levou o primeiro, foi para a área. Perigo, Casagrande pediu, ele bateu na trave. Vem Casagrande, é gol! Ela ficou me chuta. Chico Malta. Corinthians 5, Palmeiras 1. Outra efeméride. 10 de agosto de 82, o Corinthians, pela primeira vez, usa um psiquiatra. É a primeira vez que um time de futebol, pelo menos de ponta aí, que a gente conhece, usa um psiquiatra. O Flávio Gicovati foi contratado pelo Adilson Monteiro Alves. Ele realmente, como você explicou, ele era diferentão, ele tinha outros pensamentos e achou que um psiquiatra caía bem. Para aquela época era uma coisa inédita. Exato, né? Quer dizer, pensou à frente do tempo dele e isso... Flávio Gicovati, que faleceu há um mês atrás. Né? É mesmo? É. Não sabia. Vai nossa homenagem ao Flávio Gicovati, que foi muito importante, sobretudo quando chegou o Leão, que nós vamos falar mais à frente. Flávio... Ele foi importante para poder abaixar os ânimos ali na galera. 3 segundos de silêncio.
Um abraço para Flávio Gicovati. Outro que morreu nesse 82 foi o Adoniran Barbosa, ele morreu em novembro, e vale a lembrança porque a torcida corintiana homenageou o dito cujo no jogo entre Corinthians e 15 de Jaú. Durante o minuto de silêncio que o locutor do estádio do Pacaembu pediu, a Fiel, ao invés do silêncio, cantou Saudosa Maloca, Maloca querida. Os relatos não são poucos de quem estava no Pacaembu naquele dia, e se emocionou com a espontânea homenagem da torcida corintiana, Chico Malta. Para quem trabalha na Rádio Globo, Rádio Bandeirantes, Jovem Pan, se tiver esse áudio, por favor, eu quero muito. Depois da vitória diante da Ferroviária por 3-1 naquele novembro de 82, pelo Campeonato Paulista naturalmente, Casagrande, Sócrates, Vladimir e Ataliba foram assistir o show O Circo de Rita Lee. Você gostava da Rita Lee, ou Chico? Eu não só gostava, como eu gosto muito, eu amo a Rita Lee. Perfeito, então nós vamos ouvir, o que nós vamos ouvir? Nós vamos ouvir um trecho do filme Democracia em Preto e Branco. O filme do diretor Pedro Asbeg, que inclusive o troféu do Cinefute adorna aqui o nosso estúdio, conquistado por esse filme. E ali tem um relato do Vladimir, dos Casagrande e do Sócrates, falando daquele momento importante da democracia corintiana. Nós íamos em todos os shows que tinham em São Paulo. De sexta-feira, se a gente concentrava no sábado, nós fomos ver a Blitz, Maria Bethânia, Djavan, Ney Mato Grosso, Moraes Moreira, todos os shows, Caetano Veloso, todos os shows a gente ia. E da Rita, falei, da Rita tem que ir, vamos lá. E aí chegamos lá, sentamos, ficamos assim, não dava nem pra assistir direito o show, porque tinha muita gente no Ibirapuera. Ficamos na lateral do palco, assim. E aí, eu acho que foi o Casão teve a ideia maluca de dar uma camisa do Corinthians pra Rita. Só que ninguém tinha camisa do Corinthians. Aí eu olhei assim, tinha um cara no público com a camisa do Corinthians, no show, né? Eu cheguei no cara, falei assim, vem cá, você não me dá essa camisa do Corinthians? O cara falou, você não é o Casagrande do Corinthians? Você joga no Corinthians, eu não tenho a camisa, eu quero dar a camisa pra Rita Lee. Tá bom, eu tirei uma camisa e deu pra gente. A Rita era corintiana, então nos chamou no palco, né? Chamou no palco e ela sabia da nossa história, um pouco do nosso posicionamento, então acabou unindo o útil ao agradável ali, né? A Rita Lee, a minha mãe, o Chico Malta, é a maior fã de Rita Lee que eu conheço, e por causa da Rita Lee, minha mãe gostava do Corinthians também. Até 2 anos depois dessa época, em 84, nasceu o filho dela e ela se converter às cores verde e branca, porque afinal de contas uma mãe quer ver o filho feliz, correto? Um grande beijo, Mama de Leandro. A minha mamá Maria Lúcia Pereira. Chegamos às finais do Campeonato Paulista de 82. O Corinthians, campeão do primeiro turno, foi para a final contra o São Paulo, campeão do outro turno, do segundo turno. Como ambos ocuparam as 2 primeiras posições de maneira alternada, não houve a necessidade, por exemplo, de uma semifinal, conforme previa o confuso regulamento. Com melhor campanha na soma dos 2 turnos, o Corinthians jogaria com a vantagem do empate de gols após 180 minutos mais uma eventual prorrogação, muito embora fosse jogar os 2 jogos no Morumbi, dividido casa do São Paulo. Primeiro jogo, 5 de dezembro de 82, escala o Corinthians aí, Chicão. O Corinthians foi de Solito, Alfinete, Mauro, Daniel Gonzalez e Vladimir, Paulinho, Zenon e Sócrates, Ataliba, Casagrande e Birubiru. O São Paulo com Valdir Pérez, Getúlio, Dario Pereira e Nelsinho, Almir, Heriberto e Carlinhos Maracanã. Paulo César, Renato, o craque Renato, Zé Sérgio, o técnico José Poi. O Sócrates, aos 14 do segundo tempo, marcou o gol que a gente vai ouvir agora
O gol com... Eu não tenho aqui exatamente de que narração, mas narração a Rádio Bandeirantes. Fiore Gigliotti, da Rádio Bandeirantes, Leandro. Manda ver Fiore Gigliotti, gol de Sócrates na final de 82. Bandeirantes no comando da cadeia verde e amarela. Prepara-se Eduardo para bater, vai cobrar pela ponta direita, correu, o balão subiu no dentro. Entrou Sócrates, tocou na bola, é fuga, gol! Gol! A bola descia, caía perigo na defesa São Paulina. Sócrates entrava numa abertura da defesa São Paulina. Depois, na segunda partida, realizada no Morumbi no dia 12 de dezembro, outra vez deu Corinthians, e dessa vez foi 3-1, com 2 gols antológicos de Birubiru e 1 de Casagrande, que foi a revelação e artilheiro do campeonato, com 28 gols. Calma com o gol antológico aí, Chico. Não, o gol debaixo das pernas do Valdir Pérez, esse foi antológico. Esse gol debaixo das pernas foi lindo. Foi bonito mesmo. Era o 18º título paulista da história do clube, e foi uma bela campanha. Em 40 jogos, apenas 6 derrotas, Leandro. Campeonato paulista de 40 jogos, né? Eita, que beleza. E um Corinthians que alinhou na partida de volta com quase a mesma escalação da ida, inclusive com Daniel Gonzalez, né? Que era um zagueiro que... zagueiros são pouco comentados geralmente, mas o Daniel Gonzalez merece um comentário. Olha, eu acho o Daniel Gonzalez um dos melhores zagueiros que jogaram pelo Corinthians. É um dos mais firmes, uruguaio, veio da Portuguesa, depois ficou só o ano de 82 e depois se transferiu para o Vasco e acabou morrendo aos 30 anos. Mais um jogador que faleceu dentro de um automóvel, num acidente de trânsito, numa estrada, na verdade. Daniel Gonzalez foi também importante para a democracia, era um jogador muito politizado, também pouco falado tanto quanto o Gomes, mas ele contribuiu muito para o estabelecimento da democracia corintiana, Leandro. Vamos ouvir agora Birubiru abrindo o placar aos 26 do primeiro tempo e depois o terceiro gol corintiano, o chamado gol Rita Lee. Gol Rita Lee por causa do show da Rita Lee, show que ele prometeu para a própria Rita no show que ele ia fazer o gol em homenagem a ela. Meusmar Santos, astuto como sempre, sagaz, meteu o gol Rita Lee na narração. Nós vamos ouvir histórico. Um pra lá, 2 pra cá, ainda zelou. A Taliba soltinho pelo setor esquerdo, ele tem enfiada, ele jogada pra Birubiru, tá em Valdir Pérez, Birubiru, a fogo do goleiro do Vasco. Recebe para o time do Corinthians, limpando, tentando a finta por dentro. A Taliba vai para a jogada pessoal. 1 para lá, 2 para cá, pintou o golaço da vitória do fim do título para Casagrande.
êxtase. A alegria vai continuar sendo mais do que nunca a presença junto ao meu povo. Coringão de alegria, Coringão de festa, Coringão de muita emoção, Coringão de um espetáculo bonito numa grande jornada. Corinthians 3, São Paulo 1, 42 está decidido o título do Campeonato Paulista de Futebol. Um espetáculo dignificante do nosso futebol. Com o gol Rita Livre, Casagrande, o Corinthians vai fechando a sorte no jogo. 3-1. Sai Alfinete, entra Zé Maria no time do Corinthians. Sai Zenon e entra Eduardo. Corinthians vai comemorar o seu título com 40. Corinthians de Sócrates e Casagrande. Corinthians de Birubiru. Corinthians de Vladimir de Zenon. Corinthians Tani também de Adoniran Barbosa. Corinthians campeão paulista de 1932. Que áudio, que ambiente, que impressionante como dá para se transportar para a época. Viva a rádio, e a gente faz aqui podcast, que é digamos que é um filho nerd dessa rádio dos anos 80. Gostei da definição. E a gente tem muito orgulho de dar a nossa contribuiçãozinha aqui para essa mídia, né, que é realmente tão emocionante. Falando de mídia, Leandro, a mídia, boa parte da mídia era contra a democracia corintiana, mídia conservadora, Gazeta Esportiva. Achava um bando de bêbados, gostava de falar. Queria sempre desmerecer a proposta dos jogadores corintianos, né? E como toda rebeldia tem a sua reação, e Casagrande, no dia 23 de dezembro de 82, depois de comemorar o seu primeiro título paulista, foi preso pela Rota, enquanto conversava com amigos na rua Maria Teresa Assunção, no bairro Na Sua Penha, Leandro e na Penha do Casagrande. O jovem jogador tinha 19 anos e foi levado ao 10º Distrito Policial, localizado lá na Avenida Aricanduva, sobre acusação de portar 3 gramas de cocaína. Como é que se porta 3 gramas de alguma coisa, é o que eu fico pensando. Deve ser muito difícil. Isso foi quase no Natal de 82, isso foi em 23 de dezembro, mas o Casagrande voltaria aos campos normalmente para jogar em 83. 1983, entramos em mais um ano da democracia corintiana. O Brasil, graças a Deus, se desgarrando dos seus piores anos de ditadura. Tivemos uma eleição direta para governador. A abertura política que faz falta pra gente, né? Honra se faz. E muita a gente... Falta. E o Gilberto Gil cantava Andar com Fé. Primeiro semestre, Campeonato Brasileiro, um regulamento complicado, né, Chico? Mas que não deu em título, a gente não vai entrar em maiores detalhes, não terminou em título, né, pro Corinthians. O Corinthians novamente... Ainda foi pior que o ano anterior, porque não chegou... O ano anterior chegou na semifinal, né, e nesse ano caiu antes. Eu acho que o que vale ser destacado do Campeonato de 83 é a goleada por 10-1, até hoje a maior da história do Corinthians. Foi no Canindé, contra o Tiradentes, em 9 de fevereiro, correto? Exatamente, contra o fraco Tiradentes, né? Também temos que também lembrar que o Tiradentes era um time quase amador lá do Piauí, né? É preciso lembrar, mas o Corinthians com Solito, Alfinete, Mauro, Daniel, Gonzalez e Vladimir, Paulinho, Sócrates, Zenon, Birubiru, Taliba e Paulo Egídio, com Mário Travaglini, ex-portuguesa, no comando. O Corinthians enfiou esses 10 e a gente vai ouvir o gol de bicicleta, o mais emblemático dessa partida, um gol absurdo do Vladimir de bicicleta. A narração é do Luiz Noriega e ele narrava com o microfone da TV Cultura. Vamos ouvir. Vladimir, Paulo Egídio levantou, a Taliba, Vladimir de bicicleta, o gol número 7 do Corinthians. Vladimir, a torcida está tendo um prato maravilhoso hoje. Leandro, nesse início do primeiro semestre de 83, tem uma nova eleição no Corinthians, né? Com Vicente Matheus
que renunciou agora, ele era oposição ao Valdemar Pires e tinha um grande medo de todos, sobretudo os jogadores, de que com a vitória do Vicente Matheus acabasse na hora com a democracia corintiana e todo esse momento mágico fosse para água abaixo. E o Sócrates estava muito preocupado, um dos principais líderes dessa revolução aí no futebol. Depois do jogo contra o Fortaleza, por 3-1, o Magrão defendia a candidatura, abertamente a candidatura da situação, né? A sua reeleição, e dizia que se o Vicente Matheus ganhasse, ele abandonaria o clube. É o Magrão colocando pressão aí na eleição. O que mais chamou a atenção ontem à noite foi a declaração de Sócrates, que se disse disposto a abandonar o futebol caso Vicente Matheus ganhasse as eleições no Corinthians. A única coisa que me prende jogando futebol hoje é uma proposta gracista, né? A minha participação em tentar modificar alguma coisa dentro do futebol, e parece necessário que haja respaldo da parte administrativa do clube. Isso nós temos tido. Então, se houver um retrocesso, né? Se nessas eleições posições reacionárias forem vencedoras, eu acho que aí não teremos nenhuma oportunidade de tentar continuar o nosso trabalho em termos de modificação. Teremos que iniciar todo o processo novamente, e eu estou tão perto do final da minha carreira dentro do futebol que seria impossível conseguir alguma coisa. Então aí realmente eu teria que me dedicar à medicina, continuar a minha participação em termos de classe dentro da medicina para tentar modificar algumas coisas, já que tem problemas seríssimos também. Poxa, por um lado é uma forma de apoiar a atual administração, e por outro lado é uma pena para a torcida do Corinthians. Grande Sócrates, e outra bomba acontece no começo do ano de 83 no Corinthians. O Leão é contratado e apresentado ao elenco. O goleiro Leão não era o tipo de mente libertária do futebol, aliás, muito pelo contrário, e a sua contratação foi naturalmente polêmica. O Adilson Monteiro Alves quebrou a regra que havia lá dentro do clube, de regra de voto, né, de voto geral, do voto de todos. Ele ouviu apenas um grupo dessas pessoas, ou seja, uma democracia indireta, né, como se você elegesse o presidente do Brasil só com os votos de São Paulo. E aí com o grupo que ele saberia que ele não ia ter nenhuma oposição. Ele foi bem malandro e naturalmente isso causou irritação por parte de alguns jogadores. O Casagrande, por exemplo, que não foi consultado, fez parte de um grupo que demonstrou o seu descontentamento com a atitude do diretor de futebol, que sabia o que ele estava comprando, sabia que era um goleiro isso e aquilo, mas era muito bom. Vamos ouvir mais um trecho do filme Democracia em Preto e Branco, que conta sobre a chegada do Leão. A gente vai ouvir inclusive o Adilson, né? Exatamente. Vamos ouvi-lo falando sobre essa sua decisão de trazer o Leão. Algo era que não faltava na democracia corintiana, que abria as portas para um novo integrante. Emerson Leão, presente em 3 Copas, chegava para comprovar que onde o goleiro pisa não nasce grama. Aí eu perguntei a quem conhecia o Leão o que achava de eu trazer o Leão. Sócrates jogou com a seleção favorável, Vladimir, perfeito, Zenon, Mário Travalini, Mafia, aqueles que... Zé Maria, os que o conheciam, pode trazer. Fui para o Sul, escondidinho, contratei o Leão. Contratei ao Fábio Koff. E o Koff me falou, você tem certeza do que você está fazendo? Eu cheguei entendendo que democracia tinha as suas obrigações, mas tinha as suas liberdades dentro da sua obrigação. Menos para mim. Então eu percebi que era o seguinte, olha, dentro da nossa democracia você pode fazer tudo o que você quiser, desde que seja aquilo que eu permita. Então estava bem estabelecido. E o pior de tudo, eu tinha que repetir o êxito. Porque se perdesse, quem seria o culpado? Leão. Nessa questão do grupo harmônico, a contratação do Leão criou um problema. Hoje eu tenho certeza que todo mundo que contribuiu nessa contratação se arrepende. Aqui está o Leão. Arrogante, orgulhoso, mascarado, prepotente, desbocado, personalista, mas um grande goleiro, um grande jogador de futebol, e a partir de hoje, nosso goleiro. Quem quiser falar, fale. Foi um tiroteio. Perguntaram para mim, nós fizemos essa reunião por sua causa.
Falei, por minha causa, imenso prazer. Estou muito satisfeito por minha causa. Estou aqui só um mês. Não, pelas suas atitudes nesse um mês, pela maneira que você fala, da entrevista, você está desunindo um pouco o grupo. Eu? Desunindo um pouco o grupo. Vamos interpretar o que é isso. É porque várias pessoas já estão com você, já passaram para o seu lado. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, não me deixa mais do que um mês não, porque senão vai passar 100%. Então acabou começando Quem falou também foi o Gicovati, o psiquiatra, além das vozes que vocês captaram aí do Leão e do Adilson. Vamos passar rapidinho pela cronologia da campanha. Em março, o Leão estreia com a camisa do Corinthians no Maracanã contra o Fluminense. O jogo foi 1-0 para o tricolor carioca. Já no dia 27 do mesmo mês, Mário Travalino pede demissão. Foi o último jogo dele como técnico do Corinthians e ocorreu no estádio do Morumbi, na vitória diante do Bahia por 2-0 pelo Brasileirão. Travalini foi para o rival São Paulo. À noite, depois do jogo contra o Bahia e logo após o pedido de demissão do Travalini, os jogadores reuniram-se na casa do diretor de futebol Adilson Monteiro e os jogadores Sócrates, Daniel Gonzalez, Vladimir, além do médico Luiz Carlos Campos, bateram muita boca. A discussão teve início sobre quem deveria ser o novo técnico e segundo a revista Placar de abril de 83, o Adilson afirmou que o debate teve início com a seguinte dúvida: o grupo ficou diante de duas opções. Assume alguém de dentro ou vem alguém de fora? Veio alguém de dentro e foi o Zé Maria que assumiu o comando daquele time. A estreia foi no Maracanã, no empate sem gols diante do Vasco da Gama. A estreia do Jorge Vieira como treinador no lugar do Zé Maria aconteceu em 10 de maio de 83. Era a segunda passagem do Jorge Vieira pelo Corinthians. A primeira foi em 79, substituindo o José Teixeira já no finalzinho do campeonato. Em 83 conquistou mais um título paulista, que a gente vai falar daqui a pouquinho no segundo semestre, que chega agora, 7 de agosto de 83. O que aconteceu, Chico Malta? Estreia de Juninho, que vem lá da Ponte Preta, na zaga corintiana. Daniel Gonzalez vai pro Vasco, contrataram o Juninho no lugar dele, ele que foi o reserva do Oscar na Copa de 82, jogador extremamente violento, mas muito firme na zaga, substitui à altura o Daniel Gonzalez. O Corinthians vai bem no Campeonato Paulista. Em 23 de outubro quebra um tabu. O Santos, graças à vitória diante do Corinthians por 2-0, termina com um jejum de vitórias que o nosso personagem aqui, que o Corinthians tinha conseguido por 7 anos, ou no caso 20 partidas. E já no dia 8 de dezembro de 83, jogo importante, semifinal contra o rival Palmeiras. E o Corinthians, um jogo dificílimo, consegue vencer por 1-0, graças ao Magrão, que tocou pouco na bola, mas quando tocou fez um gol. Teve um marcador palmeirense, Márcio, que ficou seguindo ele o jogo inteiro, mas nesse lance não conseguiu segui-lo. O Sócrates recebe a bola de costas, vira e faz o gol. E nesse jogo tem um grande destaque do Leão, que fez belíssimas defesas e graças a essas defesas levou o Corinthians para a final. Resultado magro com gol do magro. Corinthians 1, Palmeiras 0, e o Corinthians é finalista. Verdade, foi empate. Palmeiras 1, o Palmeiras empatou, né? Exatamente. E o Corinthians, com esse empate... Não. Corinthians ganhou. Foi 1-0, né? Quer dizer, foi 1-0. Eu lembro do... Foi inclusive no gol da esquerda no Morumbi, correto? Eu tô confundido porque o primeiro jogo foi 1-1, com o gol do Baltazar pelo Palmeiras, né? E da Sócrates fez o gol de empate, e no jogo depois, no jogo de volta, foi apenas o gol do Sócrates, 1-0 pro Corinthians. Vamos ouvir com Osmar Santos o gol de Sócrates, Corinthians 1, Palmeiras 0. Tentando fugir, bate de pé direito, levanta para Biro solto pela esquerda, é um bom passe, recolhe para o time do Corinthians, vai tentar fugir para a grande área, abriu para Sócrates, um para lá, dois para cá, tentou o tiro de lá, tiro de ali, olha a emoção invadindo o Morumbi, só deu Palmeiras no jogo, Corinthians foi numa das poucas vezes em que Márcio saiu de cima da marcação do garotão Sócrates. Aí está o Corinthians finalista do Campeonato Paulista de 83, brigando pelo bi
em dezembro daquele ano. De novo o São Paulo, e de novo eu escalo o São Paulo, depois o Chico vem com o Corinthians. Valdir Pérez, Paulo Oscar, Dario Pereira, Nelsinho, Zé Mário, Humberto e Renato, Paulo, César, Careca e Zé Sérgio. Técnico, o Mário Travalini, um inimigo íntimo. E que timaço esse do São Paulo, hein? Timaço. O Corinthians, Solito, Alfinete, Mauro, Juninho, Vladimir, Birubiru, Sócrates, Zenon, Paulinho, Wagner e Eduardo. Técnico, Jorge Vieira. Quer dizer que o Sócrates marcou mais gol? Marcou mais gol. Aí ele só dava um magrão. 1-0 é a primeira final, correto? Exatamente. Essas escalações são da primeira final e o Sócrates repetiu o que fez contra o Palmeiras. O jogo foi 1-0 e o gol foi dele. E manda ver Osmar Santos. Doutor tentou aceitar para Paulinho, tentou tabela na boca do gol, não deu certo, voltou para Wagner, para Paulinho, abriu na direita, para o Alfinete de cabeça, tentou o Doutor, dominou, foi embora para a grande área, um para lá, dois para cá, tiro de Marcelo, tirou o bilhete da urna número 8, entregou para o Dinei Edson, para Brancato. Esse é o prêmio de 250 mil do Globo Dorio. Sócrates. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. A verdade é que com democracia ou sem democracia, o futebol é ingrato, injusto e muitas vezes cruel. Se você não ganha, todas as suas intenções não são levadas em conta quase nunca. Eu digo isso porque talvez sem o bicampeonato paulista, a democracia corintiana não fosse ter o lugar na história que tem ainda hoje, em 2016, quando gravamos esse programa. Já era questionado e foi questionado ao longo dos anos por não ser campeã brasileira e mundial e tudo mais. Agora, a cereja do bolo é o bicampeonato paulista? É, porque esse bicampeonato paulista é o que sustentou esse time na história e na mente de muita gente que torcia o nariz, né, Chico? Sim, já era muito criticado com essas duas conquistas, imagina sem elas. Exato. Ia ficar completamente esquecido, né, Leandro? Exatamente. O Corinthians tem um destaque importante, ele era o primeiro clube que ganha um bicampeonato paulista depois de 30 anos. Olha pra você ver como o campeonato paulista era muito disputado e muito concorrido naquela época. Ou seja, desde os anos 50, né? Exato. O Santos, né? Acho que era o Santos. Era o Santos. O Santos, certamente. O Santos foi bico. Nadava de braçada ali. Leandro, vamos ouvir agora a narração do Osmar Santos. Na entrada em campo do Corinthians, eu confesso que eu fiquei muito emocionado quando eu descobri essa narração. Tem a narração inteira no YouTube desse jogo. E vale a pena a gente conferir aí o Osmar. Então é isso aí, Corinthians campeão paulista. A gente vai entrar em campo com o Corinthians, suba as escadas do Morumbi. Atenção, galera! Vem, Corinthians! Entra primeiro o time do Corinthians no Morumbi. Entra em campo o Coringão. E o delírio e a festa de sempre. Já acostumada, fiel torcida corintiana, que empolga, se emociona e transmite mais do que nunca esse entusiasmo na entrada do time. Entra em campo o Coringão. Empolgação do espetáculo. Olha o delírio do povo. Corinthians não tem terrível em cima do setor das Gerais, e a galera se manifesta apoteoticamente. Um delírio, uma ilusão muito forte desse meu povo. E o Coringão continua mexendo com a cabeça do povão. Entra em campo o Coringão e entra diretamente ligado com a emoção, com o serviço do meu povo. E o Corinthians entra com a faixa: ganhar ou perder, sempre com democracia. Corinthians vem com a faixa para campo. Entra a faixa, ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Democracia que vive o Corinthians, que é uma democracia que todos nós estamos buscando, querendo, idealizando e solicitando.
E Osmar Santos, e Corinthians, e anos 80, e Morumbi meia-meio, e fogos de artifício. E papel higiênico, e bandeiras, mas e mistura na arquibancada. Mas talvez a gente seja nostálgico, né? Talvez o problema esteja... Os românticos nostálgicos. Dentro da gente. 88 mil pessoas estavam no Morumbi e assistiram Leão, Alfinete, Mauro, Juninho, Vladimir, Paulinho, Sócrates, Zenon, Birubiru, Casagrande e Eduardo Amorim. Técnico Jorge Vieira, Wagner entrou no segundo tempo e o Corinthians foi o campeão. Você vai me dizer que o Sócrates fez de novo? Foi ele. Com uma rodopios de Zenon dando de calcanhar para o Sócrates. Exato, esse foi um gol, acho que realmente o gol que esteticamente define esse time do Corinthians. A gente vai ouvir então, vamos lá, o gol do... Quanto foi esse jogo? Foi 2-1? Foi 1-1. Foi 1-1, porque né? Logo depois, o time do Corinthians comemorando, teve invasão de campo e tal, o Marcão, que era o centroavante, acabou marcando o gol de empate, mas já era tarde, estava acabando o jogo, já os 48 minutos do segundo tempo, não adiantou de nada esse empate São Paulino. Exatamente. O gol do Sócrates foi aos 46 da segunda etapa. O Osmar Santos narrou assim. A galera delira no Morumbi. Começa o carnaval corintiano. Mas o São Paulo ainda tem algumas esperanças que o Dulcídio fizeram o Ramalho passar como prometeira. Bola Paulinho, escapa pelo setor esquerdo. Paulinho limpando pela linha intermediária. É um retrato realmente bonito do futebol do Brasil. Olha o meu povo delirando. Bola pelo miolo para Sócrates. Uma sensibilidade, uma energia incrível. Desce o Corinthians, vai acabar o jogo. Desceu pela esquerda o Coringão. Coringão cresce no jogo depois da saída do Dario. Só da Corinthians. Dario era o símbolo, era sozinho ele São Paulo. Bola tocada em profundidade pela ponta direita. O time do São Paulo vai tentar fugir. É o quinto título seguido que o São Paulo perde no Morumbi. É o quinto título seguido. O árbitro olhou para o Mondaine. Atenção, vai tentar o bicampeão paulista, coisa que não acontecia há 30 anos. A galera vai comemorar. Vai acabar o jogo. Bola tocada pela linha intermediária. O São Paulo perdeu com este. É o quinto título seguido que o São Paulo perde no Morumbi. Torneio dos Campeões. Campeonato Paulista do ano passado, Campeonato Brasileiro, Taça Libertadores e outro Campeonato Paulista agora. A sua torcida evidentemente não suporta mais, são 5 títulos perdidos. Olha o Coringão, vai comemorar. Vai começar o carnaval já. Além do tempo regulamentar. Corinthians escapa com o Miro para Eduardo, tem Zenon soltinho pelo miolo. Lançado o Zenon, 1 para lá, 2 para cá, saiu o goleiro. Tentou o gol do campeão, recolheu. Olha o Bi para Soca, tira o Niro lá, tira o Niro ali. Sócrates, aberto o placar, definido o jogo, definido o título. O Corinthians é bicampeão paulista. Uma comemoração alegre e festiva. Comemoração alegre e festiva do meu povo. O meu povo grita na galera. É bicampeão paulista. O doutor marca o gol. Tira o Niro lá, tira o Niro ali, tira o Niro lá, tira o Niro ali. O Corinthians é bicampeão. Olha a festa do meu povo. Sócrates, merecidamente o grande artilheiro, merecidamente o craque, merecidamente o homem que desequilibra, merecidamente o espetáculo dentro do próprio espetáculo. Sócrates, a arte dentro da própria arte, a arte dentro do espetáculo, já poderia ser o doutor. Sócrates, e nada mais justo do que uma das poucas raras expressões de arte do futebol do Brasil. Sócrates, delira o meu povo, delira outra vez o meu povo e vai começar o carnaval corintiano. Botão por botão. Enquanto o Corinthians faz a festa do título de 83, a gente passa rapidinho aqui pelo botão por botão. É o tipo de botão por botão que é quase redundante, né? Porque a gente ao longo do programa inteiro falou muito mais dos personagens em si do que dos jogos, dos enredos táticos e tudo mais. Começamos por Leão porque foi um personagem muito importante
pelo contraditório que ele ofereceu a esse time, né? Ele assumiu uma posição que trocava muito, o goleiro do Corinthians era uma coisa muito rotatória, e o Leão chegou para botar ordem naquela meta, mas era um jogador muito contraditório dentro daquele sistema de democracia. Ele fez 50 jogos pelo Timão e tomou só 42 gols. Ele também marcou nessa partida do Corinthians a história da camisa zebrada, né? Ele inventou uma camisa zebrada, mandou fazer, mandou cortar, e ele tinha visto na Irlanda uma camisa parecida num jogo da seleção brasileira. Era um cara extremamente vaidoso e considerado as pernas mais bonitas do Brasil naquela época, fazia até propaganda de cueca. Exatamente, e o Leão, como todos sabem, teve uma longa carreira como técnico, mas como jogador fez história no rival do Corinthians, o Palmeiras. Eu vou deixar para você falar de um jogador que fez 306 partidas pelo Corinthians, e quer saber? Para mim foi maior que o Neto. Mas eu ia falar justamente isso, você tem toda a razão, não é nem um pouco polêmico isso. É um jogador tecnicamente melhor que o Neto, muito mais completo, batia falta quase igual ao Neto um pouquinho melhor, mas porque Neto batia de qualquer lugar, mas Zenon era um grande batedor de falta e um grande camisa 10, né? Um grande jogador que infelizmente não teve a sua chance na seleção brasileira, porque naquela época tinha o Zico e vários outros craques ali, a concorrência era difícil. Hoje seria o camisa 10 fácil. Zenon, que veio ali para poder substituir o Palinha na companhia do Sócrates. E todo mundo fala, né, Casão e Sócrates, a grande dupla, a democracia corintiana. Mas eu acho que ele era o George Harrison, né? Exatamente. O Zenon era o George Harrison. Exatamente, perfeito. John Lennon, Sócrates, Paul McCartney, Casagrande, George Harrison era o Zenon. Vladimir, o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians e o cara que deveria ter feito o gol em 77, o travessão do Morumbi, foi injusto com ele. Concordo. Mas em contrapartida foi muito generoso com o Basílio. Se não fosse aquela bola no travessão, o Basílio talvez hoje não fosse quase nada lembrado pela torcida corintiana. Jogou 803 vezes pelo Corinthians, eu duvido que alguém na história vá superá-lo. Ele é um dos líderes da democracia corintiana, era lateral esquerdo, é pai do Gabriel, lateral direito, que jogou por vários times aí e enganou em muito lugar também, e um militante muito contumaz da causa negra. Ele fazia parte também do Sindicato dos Atletas e nas horas vagas, vejam você, tinha aulas de Yorubá, um jogador realmente de cultura diferenciada. O Sócrates diz que na verdade, ele que leva a fama de ser o grande, o idealizador da democracia corintiana, a cabeça pensante ali, mas na verdade ele dizia que era o Vladimir, o cara que deu início a isso tudo. Sócrates e Casagrande, a gente faz junto, a gente faz separado, a gente precisa falar, porque o programa são os dois, né? Vocês sabem o que representaram Sócrates e Casagrande. A gente está ouvindo ao fundo Rita Lee com Vote em Mim, correto? Correto. Daqui a pouco a gente volta no refrão Vote em Mim, uma música importante para a época. Ela canta junto com Roberto de Carvalho, seu marido. Exato, e foi a música que Vladimir, Sócrates e Casagrande dançaram no palco junto com a Rita Lee, né? Isso é melhor e não faz mal, já disseram. Faço comício no hospício, jorro petróleo por qualquer orifício. O comício no hospício, a festa na fresta, um Corinthians nunca antes tão popular, nunca depois tão popular, nunca antes tão sensível, e talvez até tenha criado, certamente criou ao longo do tempo, times muito mais fortes, que inclusive foram campeões do mundo. Mas que engraçado é a contradição do futebol, né? O Corinthians foi buscar o mundo 2 vezes, mas essas 2 conquistas de bairro aí, né? Essas 2 conquistas de aldeia estadual, 2 conquistas estaduais que mexem no coração de mais de uma geração de corintianos por tudo que envolveu. E mais uma vez esse ano de 82, né? Que faz que com isso aconteça, né? Tanto na seleção brasileira como no Corinthians. Não teve grandes títulos, a seleção brasileira não teve nenhum título, mas fica pra história, né? O meu time de botão baixa as cortinas e termina o espetáculo, como eu diria Fiore Gigliotti, volta na semana que vem com outro time. Você que nos acompanha até aqui, se tiver sugestão, se tiver crítica, se quiser que a gente fale de algum time específico, é só dar um toque, a gente atende com o maior dos prazeres. Chicão, você que fez toda a pesquisa, apuração, curadoria de áudios e informações e efemérides, meus parabéns e muito obrigado. Valeu, Leandro, muito obrigado, e espero participar de um próximo time de botão aí, do Coringão, vamos ver se é 90, vamos aí, vou bolar aí. Perfeito, semana que vem
Semana que vem, a ditadura do Hansa Rostock, que acontecia na Alemanha nos anos 60, que era o contraponto, mas não ganhou nenhum campeonato estadual também. Valeu, gente, até a semana que vem. Isso é melhor e não faz mal. Faço comício no hospício, jorro petróleo por qualquer orifício.